Oi, eu sou Fernanda Toscano, sou terapeuta em medicina tradicional chinesa e hoje a gente vai para mais uma aula do curso Corpo como Caminho e entendendo os princípios de utilização do cone chinês. Existe toda uma egrégora, que protege e utiliza essa técnica do cone e a gente vai pedir licença a essa egrégora para a gente aprender um pouco dessas técnicas, É claro que eu não sou nenhuma especialista em cone chinês, eu venho compartilhar a partir da minha própria experiência, Há um pouco mais de um ano eu tive uma otite muito aguda e severa e somente o cone chinês foi capaz de me ajudar. É claro que muitas técnicas são associadas também à utilização do cone chinês, assim como a gente vai ter a reflexologia, a aurículo, a utilização dos microsistemas dentro da medicina chinesa para a gente acessar aquilo que é específico, determinadas regiões, mas quando a gente olha para o cone chinês também, assim como para as outras técnicas que acessam sistemas, a gente vai pensar em associar, porque ele não vai dar conta de tudo, Então, muitas etiologias, é assim que a medicina chinesa chama os fatores que causam as doenças, elas são elas são diversas, A gente pode ter uma dor de ouvido porque pegou um vento, a gente pode ter uma dor de ouvido porque tem mucosidade na cabeça, a gente pode ter uma dor de ouvido porque tem uma questão no fígado ou nos rins. Então, nunca uma técnica ela é usada somente ela, para dar conta de tudo. É importante a gente ter as nossas ervas, os nossos autocuidados, fazer escaldapés, Lembrando que tudo que a gente vai agir num lugar do corpo, a gente vai precisar de um estímulo em outro lugar. Então, se a gente vai pensar no ouvido, que vai ser acessado com o cone, a gente vai pensar em associar essa técnica com outra que olha o pé, os pés, Olha para outra parte do corpo. Os chineses têm essa forma de ver a cabeça e o pé, O pé tem que estar quente e a cabeça tem que estar fria. O pé tem que ser ativo e a cabeça esvaziada. Então, quando a gente vai usar o cone chinês, o nosso objetivo é esvaziar. É ter uma postura receptiva, É se conectar com essas forças e princípios de recebimento, abertura. Então, a gente vai precisar estimular os outros pontos do nosso corpo para que essa energia desça, Desde o início do nosso curso, a gente está falando dessas outras técnicas, então a gente pode chegar aqui no final e aproveitar do cone chinês tendo consciência dessa ação sistêmica. Então, eu sempre recomendo que no dia que a gente faz o cone, é importante fazer o escaldapés, certo? No dia que a gente faz o cone, é importante ver menos televisão, usar menos o celular para promover esse esvaziamento da parte superior do corpo, tá? Então, é importante a gente ter esse primeiro parâmetro sobre a utilização do cone como mais uma das ferramentas que a gente vai utilizar e lembrando que esse microsistema, tá relacionado aos nossos rins, à nossa essência vital. Então, não é que o cone vai repor uma energia que eu já gastei, Muitos tipos de zumbido, por exemplo, eles não vão ser resolvidos com o cone, porque esse zumbido tem raiz em um rim desgastado, em um fígado hiperativo. Então, a gente vai precisar das ferramentas que acessem esses rins e esse fígado que não sejam o cone chinês. É claro que manter a utilização do cone, manter escaldapés, manter a reflexologia vai nos dar base para esse rim e esse fígado ficar num outro padrão, Num padrão mais equilibrado. Então, é um mito, de que o cone resolve tudo e os padrões de rim que afetam o zumbido, mas a gente pode ter obstrução, dos dutos auditivos, a gente pode ter muco no nosso nariz, a gente pode ter a cabeça pesada, porque os fluidos da cabeça não descem. Então, qualquer alteração da temperatura, ou um vento frio, ou um vento frio que se transformou numa grande inflamação na cabeça, Muitas vezes essa dor de ouvido está associada a uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Então, a gente vai parar e olhar o que está acontecendo.
conseguir fazer esse diagnóstico com a nossa observação, como se a gente fosse um terapeuta, né? Essa aula de hoje aqui é para trazer consciência para o que está acontecendo na nossa cabeça, no nosso ouvido e na nossa vida. Então vamos anotar. Eu sinto aversão ao frio? Eu sinto calafrio? Eu sinto essa contratura, essa dor vinda depois de um choque térmico, né? Uma mudança de temperatura, eu saí do banheiro, do banho, eu tava muito quentinha e eu levei esse choque térmico, né? Então, esses sintomas que eu falei agora são sintomas de vento frio. Se a gente põe o cone e faz esse quentinho, né? Esse vento frio ele vai se dissipando e soltando essa musculatura, liberando a nossa circulação. Então, utilizar o cone em casos de vento frio é sucesso garantido, assim. É uma coisa assim que o corpo quase agradece, né? A gente faz de um lado, a gente faz do outro e a gente sente soltar. Nos casos de vento-calor, onde eu tenho muito pus, eu tenho muita inflamação, eu vou precisar... uma febre alta, né? Uma dor, é uma coisa generalizada com muito pus saindo. Eu vou precisar esperar essa inflamação acalmar um pouco. Então a gente vai usar a fitoterapia, a gente vai usar as ervas que resfriam o nosso corpo, a gente vai pegar firme no escaldapés. Tem os autocuidados mais lá na frente que a gente vai revisitar, né? Mas lavar o nosso nariz com lota, né? Conseguir manter uma asepsia dessa parte superior do nosso corpo que garanta a desinflamação. Inalação com hortelã. A hortelã é a principal erva para essas inflamações da parte superior do corpo. E ela também é usada nos padrões de fígado hiperativo, né? Então eu não tive nenhuma invasão, eu não tive uma gripe, eu não tive inflamação, mas eu senti a minha cabeça inflamada sem nenhum agente externo, uma TPM, uma enxaqueca, né? A minha própria rinite ou minha sinusite inflamada causando essa obstrução dos ouvidos, né? Da própria cabeça. A gente vai olhar para o cone não só como algo que resolve o ouvido, né? Mas resolve os sinos, resolve essa tosse que vem para o pulmão, né? Uma tosse que contém catarro, né? Se a minha tosse não tem catarro, é uma tosse seca, eu vou precisar hidratar. Eu vou precisar fazer fluidos, eu vou precisar comer pera, eu vou precisar caprichar nessa hidratação, no mel, na linhaça, né? Em tudo aquilo que me hidrata. E aí sim eu faço o cone em seguida. Então entende que existe esse processo de separação, né? Entre o que está muito inflamado e eu espero a hora de poder mover e aquilo que ainda não inflamou, né? Que tá ali essa coriza fluida, por exemplo, muita gente tem essa coriza fluida, essa rinite, né? Que fica presente, esse pigarro, né? Esse catarro fluido que fica ali causando peso na minha cabeça. Isso é uma condição de frio, de umidade, e o cone ele vai se dar muito bem, né, no nosso corpo nessa situação. Ele vai ajudar a empurrar, a mover, né? Quando a gente vê o símbolo do Tai Chi, né, o cone ele vem fazer essa inversão do que está parado em cima e vai mover para baixo. Então é a partir daí que o cone vai ganhar uma grande utilização na nossa fisiologia. Lembrando que a nossa orelha, o nosso ouvido, ele tem essa relação, né? Essa forma de um feto. Ele acessa a nossa essência vital, né? Tem essa comunicação com os rins. Então, a gente pode rever a aula, né? Dos rins e essência vital. E a chama, esse calor, né? Que vem e acessa o nosso interior, ele age tanto no que é concreto, então na mobilização dos fluidos da face, os fluidos do nosso corpo, até do nosso pulmão, né? Porque as nossas vias respiratórias, elas conversam com a fisiologia do pulmão, mas tem todo um aspecto sutil que a gente não vê, né? Então essa dualidade entre luz e escuridão, entre consciência e inconsciência, né? Aquilo que eu não sinto, mas que vem para a minha consciência, aquilo que eu quero resgatar, aquilo que eu quero me dar conta. Então a utilização do cone também é muito aplicada nos aspectos
sutis, então em depressões, em tristezas agudas, melancolias, no pós-menstrual, né? Muitas mulheres apresentam, né, o aumento de mucosidades e fluidos aumentados durante o ciclo menstrual. Então é importante que a gente observe, né? Não, Fernanda, eu não tenho durante o ciclo menstrual, eu tenho lá na ovulação. Ah, não, o meu é no pós-menstrual. Então mapeiem qual é a hora que a gente pode se apropriar dessa luz, né? Que vai chegar e nos dar esse novo ânimo. Então, essa relação dessa luz que entra... Muitas pessoas têm o hábito, né? Eu aprendi isso até com o Caio, de pôr o ouvido no sol para receber essa luz lá dentro. A gente não tá falando de secar a mucosidade com a luz do sol, a gente tá falando de trazer vida, de trazer renovação, de trazer um fluxo de energia para essas regiões. Então é importante que a gente também saiba que muitas coisas sutis de medo, de insegurança, principalmente nesse período que a gente está vivendo, principalmente no inverno, eles podem ser acessados também com a utilização do cone, né? Esses aspectos emocionais e sutis são acessados por essa chama. Então existem muitas práticas de cone que fazem o cone nos chakras, que fazem o cone em outros lugares, na barriga, no útero, como se fosse uma grande forma de puxar impurezas, né? Também é importante dizer que é um mito isso de que o cone suga a cera do nosso ouvido, porque não é verdade, né? Ele não suga nada, mas ele faz um desenho com essa cera que queima, né? Essa cera que vai queimando como se fosse uma vela, ela faz um desenho e no final a gente pode olhar e observar que desenho foi feito durante a minha queima do cone e observar, né, gradativamente em outras vezes que você for fazer o cone, se ficou igual, se ficou menos, que dia era esse, se eu tava muito tensa, se eu tava muito nervosa, porque esses aspectos sutis, eles são sugados, da mesma forma como a gente acende uma vela e faz uma oração, essa vela que vem no nosso ouvido, ela também age de uma forma sutil, espiritual, né? Muitas pessoas não têm essa crença ou essa forma de ver as coisas, então não precisa olhar a partir daí, só faz o cone, põe o cone, acende e acabou. Mas se você acha que pode ter algo, né, sutil e ficou tensa com algo que alguém sentiu e pegou pra você, algo que não era seu, entende? Foi num lugar e não se sentiu bem, você pode fazer o cone também no ouvido com essa intenção. Então, os chineses falam, quando a gente vai aplicar as técnicas, sejam quais forem, que o que tem que estar mais claro e organizado não é se eu sei pôr a agulha, não é se eu sei fazer o cone, mas é a nossa intenção. O que é que eu entrego naquela prática, né? E aí, na hora que a gente vai estar lá deitadinha, com aquele barulhinho no nosso ouvido, né? A gente vai se conectando à origem dessas desarmonias, né? Será que eu tô muito aberta? Será que eu tô muito, né, com esse referencial externo demais? E a gente vai conseguindo voltar para o nosso centro. Então, acho que o cone tem algo que é concreto de mobilizar os fluidos, mas tem algo que é sutil também. E que nem sempre a gente vai precisar entender o que aconteceu ali, né? Muitas vezes a gente não entende nada. Às vezes a gente acende o cone e a chama fica desse tamanho, agitadíssima, e você não sabe. Você não estava bem naquele dia, né? Não, estava tudo ok. E tudo bem também, se a gente não souber, certo? A gente vai trabalhando essa técnica, repetindo, né? Essa prática, e aí a gente vai tomando consciência, certo? Quando não fazer? A gente viu esses casos de inflamação aguda. Então, na minha prática, na minha experiência, tem muitos terapeutas que não ligam para isso, eu recomendo não fazer na hora aguda. A gente esperar o momento para utilizar o fogo, né? Assim como na acupuntura nem sempre a gente usa moxa, aqui na técnica do cone a gente vai esperar as inflamações agudas acalmarem. Certo? Também quando a gente tem uma inflamação que está saindo líquido do nosso ouvido, a gente não põe fogo, né? Porque tá machucado, tá áspero, tem algo aberto ali, tá ressecado, então a gente espera cicatrizar, né? Essas feridinhas que muitas vezes acontecem porque sai o líquido mesmo e queima, né? O pavilhão da nossa orelha e a gente espera. Então eu recomendo não fazer nesses momentos.
todo o resto a gente faz, certo? Se a gente tem um tumor, né? Muitas pessoas têm condições no ouvido que são gravíssimas. Então, é melhor, nesse momento, a gente procurar um terapeuta, certo? Como que a gente vai escolher o lugar para fazer o cone, né? Eu sempre digo que é bom que a gente faça em alguém e alguém faça na gente, mas em muitos momentos, principalmente no isolamento social, a gente não vai ter alguém para fazer na gente, né? Então, esse vídeo e essa aula, ela age também nesse momento como algo para nos ajudar, nos fortalecer. Então, se estivermos sozinhas, acho que é importante escolher horários que não sejam próximos à hora de dormir. Então, assim, vou fazer de noite, né, perto de dormir, na minha cama, mexer com fogo. Não acho que é legal a gente fazer isso. Então, como escolher o lugar? Então, a gente vai escolher um chão, né, de madeira ou de azulejo, o chão da minha casa. A gente não vai fazer na nossa cama, a gente vai pegar um tapetinho de yoga, né, vai botar, mesmo que a gente tenha um travesseiro, não um travesseiro cheio de frufru ou de um tecido que pega fogo rápido, um travesseiro mais neutro pra gente apoiar a nossa cabeça, certo? É importante a gente ter um espelho, né, na frente, para que a gente possa ver o que está acontecendo, né? Ver essa chama, observar o tamanho da chama, observar até onde está queimando o cone, né? E um celular com despertador. Então a gente vai evitar que a gente pegue no sono enquanto faz o cone, certo? Então eu sugiro fazer de dia, num lugar onde, se eu precisar tirar o cone e isso cair, não vai pegar fogo. Então um lugar preparado para essa prática, ok? A gente vai ter os cones, certo? Então a gente vai botar bem pertinho da gente. A gente vai ter um lugar para apagar a chama no final, certo? A gente vai ter, eu gosto muito dessa parte, porque a gente pode ter um papelão ou um outro papel mais duro, tá vendo? Isso aqui é reaproveitar. E a gente vai fazer um furo aqui no meio, certo? Para esse cone passar. Então, é algo que vai aqui, ó, proteger a nossa cabeça, certo? Se cair alguma coisa. Esse cone, ele é feito para ele não pingar, não nos machucar, certo? E aí, quando a gente colocar aqui, ó, a gente tem esse cone com uma proteção, certo? É sempre bom a gente ter um isqueiro perto e ter um algodão para proteger a nossa orelha na hora que o cone tiver no ouvido, certo? Mesmo o cone sendo feito de cera de abelha, ele é meio durinho aqui, né? Então, eu não quero machucar meu ouvido, principalmente se ele já tiver com alguma questão, tá? Uma coisa super importante é que a gente não vai queimar o cone até o final, tá? Quando a gente puser o despertador, eu sempre gosto de colocar 5 minutos. Porque é nesses primeiros 5 minutos que a gente relaxa e dorme. Então, você põe o despertador para 5 minutos e deixa ele perto de você. A gente não vai queimar o cone todo, a gente vai queimar até ficar 1/3 mais ou menos, né? 4 dedos eu sempre coloco. Eu gosto de marcar aqui, então eu vou mostrar pra vocês já marcado daqui a pouco. E a gente vai queimar essa parte aqui de cima, certo? Todo isso aqui até chegar aqui. Então, quando eu estiver olhando no espelho, eu vou vendo se já chegou na marca que eu fiz ou não, certo? Aonde é que eu vou apagar e ficar atenta se já tá na hora, se não tá. Se você tirar antes, eu acho bem melhor do que tirar depois. Então é melhor sempre pecar por fazer menos o cone do que fazer demais e causar um superaquecimento na sua orelha, tá? Outra coisa importante é que a gente vai prender o nosso cabelo, certo? Porque eu não quero que esses fios eles fiquem expostos à cera, a esse calor, que eles queimem, né? Então a gente vai proteger a nossa cabeça.